Salmo de número 16, 11 versos para a gente tratar nessa noite. Muito vai nos ensinar. Salmos, como diria Calvino, é a anatomia da alma humana. Então ele traz sentimentos, traz sensações, ideias, percepções que o homem leva a Deus diante das suas mazelas, dificuldades, sofrimentos, alegrias. Então ele, como se fosse uma espécie de ressonância magnética, do ser humano. Então ele leva ao Senhor, quem é poderoso, como louvor, como gratidão, como ações de graça, mas também como petição, como lamento. Salmo é riquíssimos para nós, Uma pena que a igreja contemporânea abandonou os salmos como cânticos. Acho que nós possamos também resgatar esses salmos, não somente nas meditações diárias, nas nossas devocionais, na nossa vida, mas também cantando esse cenário belíssimo do povo cristão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos, nesse momento te pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações por meio da Sua palavra. Tenha misericórdia de nós, nos ensina e nos faça, ó Deus, praticar a Sua vontade, viver em conformidade com a Tua lei. Esse é o desejo do Seu povo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 16, diz assim: Hino de Davi, guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Meus irmãos, a título de introdução, uma pergunta que pairou sobre mim quando eu estava preparando o estudo desse salmo é buscarmos entender pelo que nós verdadeiramente estamos vivendo. Qual é a motivação? Qual é a nossa motivação para viver? Qual é a motivação não somente para isso, mas para que nós levantemos todos os dias e saiamos de casa, vamos ao trabalho, cuidar dos nossos filhos? O que te faz viver? É interessante porque se eu fizesse essa pergunta para diversas pessoas, muitos poderiam dizer que vivem por amor, amor à própria família, amor ao cônjuge, amor aos filhos, e você poderia dizer, como muitas pessoas dizem, que você faz tudo em prol deles. Muitos talvez pudessem dizer que a motivação deles é a obra do Senhor, sabe? Aqueles piedosos, crentes, que falam assim, não, eu vivo para a obra, a minha vida é a obra do Senhor. E aí, é por isso que, por exemplo, eu não falto a um estudo de quinta-feira, Cadê o nosso diácono? O diácono falou que o pessoal ia chegar às 7h30, que ia lotar, que tinha certeza, porque o pessoal sempre vem, porque tem aquele pessoal fiel mesmo que sempre vem, E é isso, muitas pessoas falam, eu amo a obra do Senhor, eu não falto ao culto, eu não falto ao coral, eu estou no coral, eu participo dos grupos, enfim. Outros poderiam dizer que a vida se reduz ou então se resume ao fato de querer servir o outro, É o que faz você talvez se levantar para trabalhar, para fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos, servir com seus dons e talentos. Já aqueles egoístas diriam que querem viver para si, para ganhar dinheiro, para usufruir das férias, do lazer, ser rico, ter uma boa casa, um bom emprego e por aí vai. O ponto é que esse salmo de número 16, Salmo de Davi, ele está falando exatamente sobre isso. Sobre o quê? Quem é Deus para mim e para você? Porque no ideal, de muitas pessoas, inclusive de muitos crentes, Deus é uma espécie, de bom velhinho, uma pessoa que está lá disposta a fazer aquilo que a gente bem deseja, pronto a atender
os nossos desejos, a nos dar aquilo que nós pedimos, a realizar os nossos sonhos, né? Talvez para muitos de nós, ou em algum momento da nossa vida, a presença do Senhor ou a pessoa, né, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se reduz a atendimento de necessidade. Esse é o ponto. Ou talvez para outras pessoas, Deus é aquele malvado que está pronto a nos punir diante do nosso pecado e nós o servimos por temor ou por medo de talvez irmos para o inferno, não sei. O ponto é que se nós perguntássemos aqui sobre uma palavra que define esse salmo e que apresenta o caráter de Deus e logo apresenta quem Deus é, a palavra clara que vai reduzir, que vai resumir esse salmo é a palavra confiança, segurança. Deus é um Deus digno de confiança, em quem nós temos a plena certeza de que nós podemos confiar. É interessante porque quando nós falamos de conhecimento, esse conhecimento pressupõe, confiança, na verdade, em confiança, pressupõe conhecimento. Você não confia em alguém que você não conhece, isso é claro. Aquelas pessoas estranhas na rua que vêm até você, a primeira questão, a primeira sensação que você tem é de se resguardar, porque você não sabe quem é, você não sabe quem está indo até você, então você tem logo um temor que algo ruim possa acontecer contigo, uma pessoa estranha que te liga ou que fala com você, pode até te falar bem, mas você vai ter logo uma ressalva, porque você não a conhece, e aí que está. Nós só confiamos em alguém quando sabemos quem essa pessoa é verdadeiramente, quem é aquela pessoa. De outra forma, nós não nos abrimos para elas, nós não entregamos os nossos filhos nas mãos delas, ou não fazemos qualquer tipo de coisa, porque nós não temos confiança nessas pessoas. E aí está o ponto, porque diante das perseguições, diante das injúrias, ou até mesmo diante da morte, como sugere aqui o verso de número 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, aqui um versículo que aponta, que fala do nosso Senhor Jesus, até mesmo diante da morte. A pergunta é, em quem nós depositamos a nossa confiança? Em quem ou a quem ou para quem nós recorremos nos momentos que nós mais necessitamos, como é o caso de Davi aqui. Talvez diante dessas situações, aparentemente não, que saíram do nosso controle, do nosso planejamento, e a pergunta que nós temos que fazer é como nós reagimos diante dessas situações, porque muito mais do que nós dizermos que cremos em algo, o que determina o nosso caráter, o caráter cristão, é quando nós reagimos às situações adversas. Quando você prenuncia ou elabora formulações teológicas, muito bom, mas você está ali na tranquilidade da vida e possivelmente você vai ter tempo para pensar, para concatenar aquelas respostas sobre a soberania de Deus, sobre o caráter de Deus, a imutabilidade de Deus, sobre aquilo que nós chamamos de a doutrina de Deus, quem Deus é, os seus atributos. Isso é muito bom. Mas o que vai realmente dizer quem Deus é para você é como você vai reagir às situações adversas, porque aí mostra o seu caráter, aquilo que está dentro do seu próprio coração. Momentos de crise mostram muito bem quem nós somos e em quem nós cremos. Esse é um ponto muito importante. E para entendermos aqui as palavras de Davi, meus irmãos, e como ele estabeleceu a confiança em Deus, é muito importante entender que esse salmo é um salmo messiânico, como eu disse no início, um salmo de coroação. Em primeiro plano, é um salmo de coroação ao rei Davi, mas o rei Davi é numa figura tipológica, ou seja, ele é um tipo de Cristo aqui, e por isso a tradição cristã, a igreja, a teologia cristã, entende esse salmo como um cumprimento em Cristo. É por isso que muitos chamam esses salmos de salmos messiânicos. E é um ponto importante porque nós não sabemos qual era a dificuldade que o salmista estava passando quando compôs esse hino. O que podemos aqui ter a convicção é que ele necessitava de uma proteção em detrimento de uma necessidade. Havia uma necessidade, ele passava por uma provação e ele clama por essa proteção, ele invoca essa proteção, que ele fala aqui no início, Ele já começa com esse vocativo, guarda-me, ó Deus, ou seja,
algo terrível estava acontecendo com o salmista. É possível que ele, possivelmente, estava diante de um ataque inimigo, até porque ele se refere aos santos que há na terra, referindo-se aqui à nação santa, a nação eleita, o povo de Israel, o seu povo, e ele confia apenas em Deus como seu único protetor. E Deus era quem o livraria da morte, livraria o seu povo da morte. Então vamos lá. No verso número 1, diante dessa situação, né, de tribulação, sofrimento, angústia, necessidade que o salmista passava, há uma invocação, e essa invocação começa com esse vocativo de guarda-me, ó Deus, guarda-me, ó Deus. Sugere, como a gente tem dito aqui, um problemão, ele estava passando por um grande problema. E o ponto é justamente que ele pede proteção, ele pede socorro. E quando você pede socorro por uma determinada situação, é porque algo sério está acontecendo. Então aqui estava acontecendo algo sério com Davi. A palavra hebraica, para determinar aquilo que está sendo traduzido por guarda-me, é uma palavra que é chamada de chamar em hebraico. E aqui ela expressa uma proteção militar, sabe? Quando aqueles militares ficam ao redor do palácio, ao redor da guarda do comandante ali para poder protegê-lo. Você vê muito isso, por exemplo, ali no Palácio Guanabara, né? Ali onde fica os policiais, né? Fazendo ronda, onde é a casa do governador. Então, essa palavra de guarda-me é como se houvesse uma proteção específica diante de uma autoridade, uma sentinela que está de plantão, vigiando ou fazendo, né, rodízio em volta aqui do palácio. Então, o ponto aqui é que havia uma necessidade, Davi está clamando por essa guarda contínua que estivesse pronta, se possível fosse, ou se necessário fosse, morrer em prol do seu rei. É interessante porque quando ele fala refugio, né? Porque em ti me refugio, a palavra aqui já hebraica já é chassiti, e denota justamente valer-se de alguém do refúgio de outro, é se colocar debaixo da proteção de outra pessoa, ou seja, você não tem condição de se socorrer, ou então de se colocar seguro, então você se coloca debaixo da proteção de outro. E o ponto é justamente isso, sabe? É aquela linguagem que o Antigo Testamento coloca, né? Como pintinho sobre as asas da galinha, ou seja, alguém fazendo a proteção. É isso que Davi está desejando, estar debaixo do refúgio de Deus. E só Deus era capaz para dar essa proteção. Isso é o que inicia o Salmo. Guarda-me, ó Deus, porque em ti, ou seja, debaixo do Senhor há refúgio, porque em ti me refugio. Esse é o ponto. Verso número 2, o salmista continua dizendo, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Você vai ver agora que o clamor, né, ele vai ser seguido daquilo que a gente chama de confissão. Vamos lá, o salmista reconheceu a necessidade de Deus, chamou, evocou a estar debaixo da sua proteção, e agora ele vai, né, confessar quem ele é e o fato dele ser dependente de Deus. Isso é um ponto muito importante. Ele vai clamar e vai falar que ele depende somente de Deus. Vai reconhecer que Deus é o seu único bem. Era o único bem que ele poderia possuir. Ou seja, não havia outros modos de haver guarda, de haver refúgio, se não fosse em Deus. Deus era a sua única fonte de proteção, a única pessoa na qual ele poderia recorrer. Se Deus não o guardasse, ele estaria perdido. Ninguém mais ele teria. Isso é muito interessante porque, meus irmãos, já aqui a gente já vê que o salmista vai reconhecer a soberania de Deus, porque ele é o único que tem poder para guardá-lo, assim como ele é o único que tem poder para nos guardar em reais necessidades. Só Deus definitivamente pode fazer isso. E aqui também vai haver um reconhecimento do senhorio e do reinado de Deus, quando ele fala, tu és o meu Senhor, ou seja, só o Senhor é o nosso dono, só o Senhor é aquele quem tem a nossa posse, só o Senhor é aquele que tem domínio sobre a nossa vida, logo é o Senhor quem tem poder para nos guardar, é isso que o salmista está falando. Ele aqui é interessante porque ele reconhece esse presente, essa dádiva, essa riqueza, que é pertencer, meus irmãos, ao Senhor. Pense em Davi. Quem era Davi? Um rei, um homem cheio de posses,
um homem que possuía muitos servos, um homem que possuía diversas capacidades de adquirir proteção por si mesmo, um grande exército. Ainda assim, ele reconhece que mesmo sendo esse rei cheio de posses, a única coisa realmente valiosa para Davi era o quê? Pertencer ao Senhor. Pertencer ao Senhor. Para Davi, a sua veste reais não importava. O seu exército poderoso, no fim, não era nada, porque no final era em Deus que ele necessitava se refugiar. No final era no Senhor e somente no Senhor, porque ele não possuía outro bem senão o próprio Deus. Meus irmãos, isso aqui é um reconhecimento muito claro de humildade, né? de dependência. Quem está falando não é uma pessoa, um pobre coitado, né? Não é um perdido, um cara que não tem nada. Quem está falando é Davi, um homem poderoso, né? De qual muitas nações temiam, e ainda assim ele reconhece a dependência do Senhor para livrá-lo no momento de tribulação, no momento de perseguição, no momento de miséria, né? Ele reconhece aqui a miséria do homem e a incapacidade de dar algo em troca a Deus para que nos ouça, né? A argumentação de Davi é o seguinte: eu só tenho uma coisa, e o que ele tem? É o Senhor. Mãos vazias ele apresenta diante de Deus, humildade e contrição. Interessante isso, porque as nossas orações, as nossas petições, o nosso relacionamento com Deus, isso é um ponto, se você puder, você pode esquecer tudo que eu vou dizer aqui, mas se você guardar isso, já vai ser de muita importância. A nossa relação com Deus, a nossa relação com o Senhor, ela precisa começar do nosso real entendimento de quem nós somos. Nós não temos mérito diante do Senhor. Nós não temos condição alguma de comprar, de determinar, de falar que nós vamos fazer e Deus tem que fazer acontecer. Lembra? Deus não é esse bom velhinho que nós temos no imaginário, pronto a nos dar aquilo que nós desejamos. A nossa relação com Deus Deus não nos deve nada. Deus é tudo que nós possuímos. Logo, aquilo que Ele estiver disposto a nos dar, nós precisamos aceitar. Como o Jó falou, né? O Senhor Deus nos dá o bem e nós aceitamos, porque então quando Ele nos der o mal, nós também não aceitaremos também, né? Tudo que Ele nos der vem da sua soberania e nós precisamos receber. A nossa argumentação tem que ser de humildade, de contrição, de mãos vazias, lembrando que o nosso único bem verdadeiro é o nosso Deus. Alguém pode ler o versos número 3 e 4, que aí já vai dando uma movimentada, você vai, né? Verso número 3 e 4. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, os quais têm todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não ofereço as nações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Tá lá, vamos aos poucos, né? No verso 3 ele fala: quanto aos santos que há na terra. Essa palavra, né? Os santos são os eleitos de Deus. O povo eleito, a nação eleita do Senhor, a nação escolhida, Israel. E além aqui, são chamados de santos notáveis, ou seja, dignos de valor, de preocupação, de cuidado. E é justamente neles que o rei sente prazer. Que interessante isso, né? Porque os santos, ou seja, a nação, o povo, por mais que seja povo, e há uma distinção clara entre o povo e o rei deste povo, ainda assim esse povo possui o mesmo caráter do rei, que é o quê? De ser notável, de ser percebido, de ser cuidado, de possuir valor, que não é inerente a si mesmo, ou seja, o povo não possui um valor por si só, mas pelo fato deles serem o quê? Deles serem eleitos de Deus, pelo fato deles serem quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer, ou seja, o valor é dado pelo rei, pelo Senhor. O fato do Senhor possuir prazer no seu povo, isso é muito interessante. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que nesse verso fala claramente de comunhão, ou seja, o rei sente prazer em estar junto com o seu povo. A nova versão aqui, a nova tradução, né, na linguagem de hoje,
vai traduzir de uma forma interessante, eu não a uso, né, de forma geral, mas nesse ponto ela é bem assertiva, quando ela fala assim, como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus, o meu maior prazer é estar na companhia delas. Olha que interessante, porque o rei, ele usa a figura do seu povo como garantia e como fato de que ele possui prazer neles. Alegria de estar junto, de alegria de fazer parte do povo de Deus, alegria de estar na casa de Deus, alegria de encontrar uns aos outros. Às vezes, eu compartilhei esses dias nas mídias sociais, a ideia, né, que muitas pessoas têm de que igreja é uma espécie de fast food, né? Ou seja, você vai lá e consome alguma coisa e você consome aquilo que você quer, talvez seja uma boa pregação, um bom momento de louvor, e você vai cantar, você vai sair bem, você vai, acabou o culto, deu o tríplice amém, você capina, né? Capina mula, né? Como é que é a expressão? O pessoal mais antigo deve saber aí, né? Capina mula, né? Acho que é um negócio desse. Monta em cima da mula e vai embora. E corre, né? E aí a ideia é justamente que você não se entrosa, você não se envolve com o povo de Deus. Meus irmãos, se Deus tem prazer no seu povo, por que nós não temos prazer no povo que é dele? Não tem algo muito errado conosco quando a gente age dessa forma? Quando eu tenho prazer, se eu falo que eu sou povo de Deus, que eu sou filho de Deus, e Deus tem prazer no seu povo, por que eu tenho prazer em todas as coisas, menos no povo que é dele? E aí eu apenas vou à igreja como uma espécie de consumo, de ir lá consumir uma coisa, eu até pago, dou dízimo todo mês para que eu usufrua disso, mas eu não tenho envolvimento de comunhão do Espírito que envolve, ou seja, que o Espírito que envolve a igreja, que faz parte da igreja, está dentro da igreja. Eu não amo a mesma igreja que o nosso Deus a ama. Que loucura isso, né? O Leonardo Sayum, ele tem uma frase que é interessante, ele fala que igreja boa e saudável é aquela, agora os diáconos vão ficar loucos aqui, igreja boa e saudável é aquela que a zeladora ou zelador tem que expulsar todo mundo para fechar a igreja no final. Né? Igreja boa é essa. Se você não expulsou ninguém da igreja, essa igreja não é boa. Se o diácono de plantão vai para casa rapidinho, acabou o culto, tem algum problema com essa igreja. Igreja boa é aquela que todo mundo quer, acaba o culto, a pessoa quer ficar junto, quer falar, quer conversar, quer, enfim, ter experiência um com o outro, quer contar, enfim, é isso que é igreja boa. Eu sempre, quando saio da igreja aqui, eu brigo com a minha esposa, porque ela sempre reclama que eu sou sempre o último a sair do culto. Né? Isso não é mentira, né? Isso já é uma coisa minha mesmo, assim, eu não gosto de sair e ir embora, eu gosto de ficar até o último segundo ali na igreja, e quando o irmão já fecha mesmo, aí não tem jeito, né? Capaz de um dia me esquecerem dentro da igreja, né? É possível. Eu sempre fui assim, ó, eu quero estar na igreja ali até o final, até o último momento. Né? As esposas não gostam muito disso, então cuidado com isso, né? Nem os diáconos. Nem os diáconos. Mas pense bem, né? Se Deus ama o seu povo, por que nós então agimos de forma como se há algo mais importante para nós após o culto de domingo, e talvez em algum outro lugar do que não na igreja? É importante a gente pensar sobre isso. O rei sente prazer nos seus santos, né? Sente prazer. E aqui lembra, né, daquele momento do batismo de Jesus, né, que este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer, né? Então, se nós estamos em Cristo, Deus também sente prazer em nós. Deus sente prazer naqueles que fazem a sua vontade. Deus sente prazer naqueles que o obedecem. E o problema é que nós muitas vezes não obedecemos nem fazemos a vontade de Deus. Mas lembre-se que você sempre está em Cristo. É por meio de Cristo que Deus sente prazer em você. Você não tem, né, essa propriedade de fazer com que Deus sinta alegria por si só. Mas Ele sente satisfação em você por meio do nosso Senhor Jesus. Esse salmo, como a gente falou, é um salmo que aponta para Cristo, que coloca Cristo em evidência aqui. E aí, ele vai fazer aqui uma contraposição muito interessante. É
para quem tem um entendimento, um bom entendimento da literatura hebraica, né, da poesia hebraica, já entendeu bem aquilo que ele chama de paralelismos, ou seja, existe uma forma de fazer poesia hebraica que é muito específica e muito peculiar, que é quando eles colocam, né, um lado em oposição ao outro, que a gente chama de paralelismo antitéticos, ou seja, ele vai falar alguma coisa e vai colocar uma oposição para chamar a atenção, para que você consiga entender a ideia. Às vezes é sinonímico, ou seja, ele explica um termo que ele já explicou e ele fica falando aquilo várias vezes para dar ênfase. E essa é uma estrutura muito peculiar da literatura hebraica. E aí, qual é a antítese que ele vai colocar aqui? No versículo 4, ele vai falar assim: muitas serão as penas. Ele falou primeiro dos santos, né? Então ele está falando aqui daqueles que são povo de Deus. No 4 ele fala: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Ele vai falar aqui agora dos idólatras. É interessante porque, por mais que a gente tente ligar e linkar aqui a idolatria com os povos vizinhos, né, ela sempre andou e sempre esteve ligada também ao povo de Israel. O que fez o povo de Israel cair, né, o reino norte e depois o reino sul, foi a idolatria. A idolatria é o maior pecado do povo de Deus. É interessante isso, porque é por isso que todo o contexto do Antigo Testamento, casamentos mistos, sempre vai ser ligado a um propósito de idolatria, que vai fazer o povo cair. Isso desde a saída do Egito, desde quando eles estavam, quando Moisés estava no Sinai, eles passam a adorar o bezerro de ouro, no período dos juízes, da monarquia unificada, depois da divisão dos reinos, depois o reino norte entrega adoração a Baal, muito a gente viu aqui, né, por meio de Jezabel e Acabe. Depois o reino sul sempre também escorregava nessa questão, e a gente vai ver os profetas, como que os profetas batem nesse ponto da idolatria, né? Falando que o povo de Deus só adorava o Senhor pelos lábios, ou seja, de lábios, mas não de coração. Esse é um ponto que os profetas sempre vai pontuar. Então o que a gente precisa fazer é ligar a questão da idolatria dentro do nosso contexto interno, claro, entendendo o contexto externo, mas entendendo como a idolatria pode, e muitas vezes faz parte, daqueles que são povo de Deus. Você pode ver os verdadeiros israelitas que verdadeiramente amavam e obedeciam o Senhor, mas que muitas vezes caíam no aspecto da idolatria. E dentro da igreja é a mesma coisa, meus irmãos. O Senhor sente prazer naquele que não divide o trono dele com o coração, o trono do seu coração com as outras pessoas, os outros ídolos, com os falsos deuses. É nesses que o Senhor sente prazer, e muitas vezes nós, né, dividimos o trono do coração com o poder, com o dinheiro, com a fama, com a prostituição, com tantas outras coisas que querem tomar o senhorio de Cristo da nossa vida. Com o ídolo, né? O que é ídolo? Ídolo não é somente aquela estátua feita de barro ou de gesso, né? Ídolo é qualquer coisa ou qualquer pessoa que ocupe a centralidade e a proeminência da nossa vida. Tudo que ocupar a centralidade e a proeminência da nossa vida já se tornou um ídolo. E aí que está, qual é o tema inicial do Salmo, o tema central? Confiança. Então o ídolo é aquilo que o nosso coração deposita a confiança nos momentos de crise. Ídolos são aqueles que consomem ou que pedem para si, que reclamam para si, né, que trazem para si a nossa confiança nos momentos de crise. Isso é um ponto muito importante, porque no cristianismo não importa somente o fazer, mas importa com que intenção nós fazemos, ou seja, é para a glória de quem que nós fazemos? É para a glória de Deus, e Deus não divide a sua glória. Lembra que um dos temas da reforma é o quê? Soli Deo Glória, é o lema que resume toda os solas da reforma, né? Os 5 solas. Então tudo que nós fazemos, só o Senhor pode ser o centro. Porque de outra forma, meus irmãos, quando nós fazemos aquilo, dividimos, né, a glória, nós estamos caindo no pecado de idolatria.
Esse é um ponto muito importante, porque de forma contrária à união aqui expressa entre o rei e os santos, o rei não teria parte com os idólatras. Olha o que ele fala aqui no final do verso 4: não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Aqui, libações de sangue é muito um costume dos povos antigos, que eram vizinhos de Israel, que ofereciam sangue em prol das suas divindades, né? Ou então sacrifícios humanos. Lembra de Moloque, que era um deus dos amonitas? Eles justamente requeria essa oferta de sangue para si. E essas libações, o que o salmista está falando, que essas libações aos falsos deuses não seriam aceitas por ele e pelo povo de Deus. Essas não seriam ofertas que deveriam ser aceitas pelo povo de Deus. Aqui o sangue é interessante porque o sangue na lei do Senhor sempre representou vida que vem de Deus. E quando as culturas pagãs oferecem, né, o sacrifício de sangue, muitas vezes de seres humanos, deturpa o conceito de vida que há em Deus, e aqui há uma morte que impera no lugar da vida que Deus dá àqueles quem Ele mesmo o chamou. Isso é um ponto importante porque, meus irmãos, um ponto importante para a gente entender aqui é que idólatras, né, que oferecem presentes aos deuses não deixam de se enganarem, de estarem acumulando dores e penas para aquele grande dia, acúmulo de juízo. Eles usam um preceito que é bom e deturpam esse conceito e oferecem de forma equivocada aos seus deuses. Quando o salmista fala, né, os meus lábios não pronunciarão, nem sequer pronunciará os seus nomes, a ideia aqui é porque a coisa era tão feia que nem mesmo os nomes dos idólatras seriam pronunciados pelo salmista. É uma atitude aqui de desprezo. Lembra? Olha aqui o paralelismo, mais uma vez. Os santos, eles eram amados. Os idólatras, eles eram desprezados. Né? Os santos, eles eram notáveis. Eles eram aqueles do qual o Senhor tinha prazer. Os idólatras são aqueles a quais seus nomes não serão nem pronunciados. Olha que pesado é esse paralelismo, né? Que contraponto que é colocado aqui. O ponto é justamente esse, meus irmãos. E aqui eu paro para a gente aplicar um pouquinho, porque não basta nós adorarmos ao Deus verdadeiro. Não basta, em linguagem clara, virmos à igreja, cantarmos louvores, ouvirmos a pregação, fazemos isso com frequência. Não basta isso. Não basta adorar o Deus certo. Não basta. Você precisa adorar o único Deus verdadeiro e deixar de adorar os outros deuses. Esse é o ponto. O Novo Testamento confirmou isso quando o Senhor Jesus falou, né, que é impossível você servir a dois senhores. Ou você irá agradar um ou irá desagradar o outro. O salmista está deixando claro isso, que é impossível, porque os idólatras são aqueles que têm o seu desprezo. Já os santos de Deus são notáveis. Então, para a nossa vida, nós precisamos afastar toda a idolatria dos nossos corações, porque Deus não admitirá em momento algum dupla adoração ou dupla glória, não dividirá com ninguém. E nós seremos rejeitados naquele grande dia se nós não retirarmos toda a idolatria das nossas tendas, das nossas casas, das nossas famílias, do nosso próprio coração. O ponto aqui ele é muito grave. Nós seremos desprezados se nós, ao adorarmos o Deus verdadeiro, continuarmos adorando aos nossos deuses de barro, falsos deuses, que nós servimos dia após dia. Não basta. Israel nunca deixou de adorar o Deus verdadeiro, mas ele, adorando o Deus verdadeiro, permanecia adorando os deuses falsos. Isso é um grande aviso para nós. Precisamos extirpar toda forma de culto falsa, todo o falso Deus, todo o falso desejo da nossa vida para nos dedicarmos inteiramente ao Senhor. Versículo de número 5, alguém pode ler enquanto eu tomo um pouquinho de água? Senhor, reforçando a minha herança, o meu cálice, tu és o avinho da minha sorte. Agora, em contraposição aos idólatras, para Davi, né, o Senhor ele está aqui agora pontuando quem é Deus para ele. Deus primeiro é a sua herança, ou seja, aquilo que ele tinha recebido,
o seu reinado, tudo aquilo que ele possuía sem merecer, porque ele possuiu pelo trabalho de outro. Herança, meus irmãos, é aquilo que você recebe porque alguém fez outro trabalho. Você não fez nada por merecer aquilo, você simplesmente recebe a herança de alguém. É um presente. Você não fez nada por merecer, e o que Davi está falando é justamente isso. É o Senhor que é a porção da minha herança e o meu cálice, né? O meu cálice aqui, porque diferente dos idólatras que ofereciam e bebiam sangue aqui para agradar os falsos deuses, o rei Davi declara que o Senhor Deus, Yahvé, era o seu cálice, o seu alimento, e de quem ele bebia. Era a sua nutrição, era aquele quem satisfazia os seus desejos. Que coisa linda isso, né? E ele vai falar que ele tu és o arrimo da minha sorte. Não sei se vocês sabem, claro que vocês sabem o que é a palavra arrimo, né? Arrimo é a base, é o sustento, é aquele quem dá a condição de sobrevivência. Quando a gente fala, por exemplo, de arrimo de família, a gente está falando daquela única pessoa que tem a condição de sustentar aquela família, de dar essa base, essa sustentação. E o ponto é que Deus, e somente Deus, era a base de toda a vida do salmista, do rei Davi. Ele era a dádiva de ser rei, a dádiva de viver, vinha do Senhor como herança. E era por isso que Deus o sustentava, e quem o sustentava era o Senhor. O que o salmista aqui quer dizer com essas três metáforas, né? Herança, cálice e arrimo, é o fato de que não há outra necessidade para nós e nem para ele na sua vida que não seja o próprio Deus. Nós temos uma necessidade, a nossa fome, a nossa sede é de Deus, deve ser de Deus, porque é em Deus que o salmista se sente rico por graça, nutrido, sustentado por Ele. Ou seja, meus irmãos, não há mais o que desejarmos em nossas vidas, senão o Senhor. O Senhor precisa ser o nosso maior desejo. O Senhor deve ser o nosso maior alvo. O Senhor deve ser a nossa maior fome. O Senhor deve ser aquele que nós desejamos do fundo do nosso coração. Isso ponta e coloca, por exemplo, a nossa vida em ordem, porque pelo que nós mais corremos atrás deste mundo? Corremos atrás de tantas coisas, mas a nossa prioridade em nossa vida precisa ser o Senhor, porque Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso arrimo, Ele é a nossa base, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso cálice. Sendo assim, nós não podemos desejar nada mais do que o Senhor. Todas as outras coisas que nós desejamos e queremos, que muitas vezes são boas, precisa proceder de Deus. Se elas, qualquer outras coisas, passarem a concorrer com o Senhor, elas precisam ser eliminadas. Todos os nossos desejos precisam emanar, vir, sair de Deus e voltar para Deus em glória. O modo como eu amo a minha família, os meus filhos, meu emprego, meu trabalho, a minha casa, precisa se voltar para Deus em glória, em honra. Se isso passar a concorrer com Deus, nós estamos no caminho de perdição, meus irmãos. Ele deixa de ser a nossa fonte, o nosso arrimo, e passa a ser agora as coisas deste mundo passam a ser a nossa fonte. E aí não estamos mais adorando ao Deus verdadeiro, porque ou você há de adorar um, ou você há de adorar outro. Versículo 6, o salmista fala: caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Aqui as divisas, como a ideia de fronteiras, de marcações, demarcações, é muito expressa na ideia de tribos, em que o próprio Deus partilhou e deu ao seu povo. A ideia da terra prometida, de Canaã, o descanso de Deus. E quando a herança da terra aqui é partilhada entre os herdeiros, é interessante porque isso vai ser feito através de divisas. Você vai ver as demarcações. Tal terra de tal lugar a tal lugar pertence à tribo de Manassés, a outra pertence à tribo de Judá, a outra pertence... Você vai ver que Deus estipulou barreiras e demarcações que era
é uma espécie de herança ao seu próprio povo. Isso é um ponto importante, porque só o Senhor poderia fazer o seu povo, é o que o salmista fala, caem minhas divisas em lugares amenos, ou seja, aonde eu coloco a minha casa, a terra que o Senhor me deu, são terras tranquilas, terras onde eu posso ter paz, terras onde eu posso ter, qual foi o hino que nós cantamos? Segurança. Terras onde aquilo que o Senhor prometeu, né, é maravilhoso, é lindo, é belo. É isso que ele fala, é muito linda a minha herança. É um ponto muito interessante, porque o Senhor, somente Ele pode nos fazer repousar em lugares, em terras amenas. E aquilo que Ele nos dá, né, o nosso repouso, nós olhamos e vemos o quão maravilhoso Ele é. Meus irmãos, você pode morar no lugar mais simples de Niterói, talvez, ou de qualquer lugar. Você pode morar numa casa que talvez só tenha o básico, ou talvez muitas vezes até o básico falta. Mas se foi o Senhor que te deu, se o Senhor está lá com você, se o Senhor é o teu Deus naquela casa, lá é um local onde a paz habita. Lá onde é um local que você poderia falar assim, essas terras são amenas, ou seja, a paz, a segurança, a tranquilidade, a alegria. Não importa aquilo que você tem na sua casa, ou que você deixa de ter, não importa o tamanho da sua sala, não importa o tamanho do seu quarto, não importa quantos quartos você tem na sua casa, talvez você não tenha quarto nenhum, talvez só tenha um cômodo na sua casa, mas ainda assim aquele lugar, aquelas demarcações vieram de Deus e por isso a glória de Deus está lá. Esse é um ponto muito importante, porque as tribos não ficavam reclamando, não, mas eu fiquei mais aqui para a esquerda, a outra eu fiquei mais ali para a direita, aqui talvez não tenha as mesmas coisas, não, mas ali não tem nada, ali... Não, porque a terra que Deus deu é maravilhosa, ao ponto de nós olharmos quão linda é a minha herança. Por quê, meus irmãos? Era simplesmente pela beleza natural ou pela beleza de Cristo? Era simplesmente pela beleza das coisas, das propriedades que nós adquirimos, ou é pela beleza do Senhor que está conosco? Para quem chegou agora, Salmo de número 16, nós estamos no verso de número 6, caminhando para o verso número 7. O ponto é justamente esse, meus irmãos, há aqui uma esperança, claro, ela já se realiza hoje, mas há também uma esperança escatológica também nesses versos. A ideia das divisas que nós receberemos na Nova Jerusalém Celestial. Porque hoje, mesmo nas nossas casas, que a paz impera, muitas vezes nós já ainda percebemos a queda, a tristeza, os danos, sabe, a insuficiência, nós sempre queremos ter mais, mas haverá um lugar que nosso coração estará plenamente satisfeito e que nós olharemos ao redor e falaremos assim, quão linda é a minha herança. Quão maravilhosas são as terras que o Senhor me deu, e nós não mais sentiremos necessidade de mais nada, porque realmente do Senhor receberemos, e no Senhor teremos a nossa plena satisfação. E os lugares serão verdadeiramente amenos, porque não haverá dor, não haverá luto, não haverá doenças, não haverá nada disso, e além disso, haverá a presença de Cristo plenamente conosco. E aí realmente nós poderíamos falar, é muito linda a minha herança. Coisa maravilhosa, né, meus irmãos? E aí é interessante porque se você quer uma razão para ser grato, né, você pode, é claro, olhar a pessoa quem você era há um tempo atrás, há uns anos atrás, e olhar hoje a pessoa que você se tornou, não por causa da sua perspicácia, da sua disciplina, ou porque você, enfim, não é esse o ponto. Porque olha o quanto você, e nós, e eu, e você, nós crescemos em Cristo. Deus te concedeu alegria em meio à luta, Deus concedeu vida e muitas vezes em meio à morte, e Ele te transformou em filho, e nem nós, nos nossos maiores sonhos, nós poderíamos imaginar a condição que nós estamos, porque essa condição é de filiação em Cristo, e nós poderíamos olhar, olha, quão linda é a minha herança,
Porque aquilo que Cristo nos dá, meus irmãos, é maravilhoso. Verso número 7. Mais alguém aí com voz de trovão ou de trovoa? Trovão. Foi o melhor que leu aqui agora. Nem sei quem foi para não fazer, né? O Pedro, né? Arrasou, meu amigo. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Esse texto aqui, esse é o meu predileto, esse verso. Dá para ficar aqui até umas 9, só falando desse verso. Quando fala aqui de conselho, né? Bendigo o Senhor que me aconselha. Calvino vai explicar essa terminologia, conselho, e vai falar que o conselho do qual Davi faz menção é aquela iluminação interior do Espírito Santo, pela qual somos impedidos de rejeitar a salvação, a qual ele nos chama, e de que outra forma certamente não faríamos, ou seja, somente por meio do Espírito Santo nós recebemos essa salvação, considerando então a cegueira da nossa carne. O Calvino vai comentar esse texto dessa forma. Interessante porque a Bíblia trata o Senhor Deus como conselheiro, e Cristo também, né? Já que o Salmo é messiânico, lembra de Isaías 9, 6. Então, aqui o ponto é que o fato de nós não escolhermos os caminhos tortuosos, caminhos de idolatria, né, como foi o paralelo estabelecido aqui pelo salmista, se deve justamente aos conselhos que o Espírito Santo nos dá dia após dia. Se você é um crente em Jesus, o Espírito Santo habita em você, e ele habitando em você, você recebe conselhos do Senhor. Você recebe conselhos do Senhor dia após dia. Porque o seu conselheiro, Deus pode usar pessoas para isso, mas em último caso, sempre será o seu Santo Espírito. As instruções firmes do Senhor nos fazem permanecer em caminho de santidade. É por isso que nós o bendizemos e o louvamos, né? É interessante porque como é que nós recebemos essas instruções, meus amados? Primeiro, a sua palavra penetra nos nossos corações e quando nós meditamos na palavra de Deus, o Senhor fala conosco para tomarmos a atitude que condiga com a sua vontade e Ele seja ainda mais glorificado. Para isso precisamos nos encher do Teu Santo Espírito, para que os conselhos que recebamos e nós ouvimos e atendamos, seja a voz do Espírito Santo de Deus e não a voz da serpente, não a voz deste mundo. O Senhor é realmente o nosso conselheiro, então busquemos a santa instrução na sua palavra para que sejamos cheios do Teu Santo Espírito, então o agrademos em tudo. E é um ponto importante porque somente nele devemos buscar instruções. Somente na sua palavra nós encontraremos a segurança necessária para fazermos aquilo que é agradável à sua vontade. Não podemos buscar fonte de sabedoria em outro local que não seja a palavra de Deus, que não seja no próprio Deus. Esse é um ponto importante e fundamental. Nós não encontraremos sabedoria neste mundo que irá nos guiar de forma plena e perfeita. É somente em Cristo, é somente no Senhor. As vozes deste mundo não foram feitas para que nós a obedeçamos e correspondamos àquilo que elas querem nos instruir. E quantas são as pessoas, né, que preferem ouvir a voz deste mundo ao invés de ouvir a voz de Deus? Conselhos do mundo ao invés de conselhos de Deus. Preferem conselhos de amigos do mundo ao invés de ouvir conselhos dos santos de Deus. Preferem ouvir pessoas do mundo, de fora do mundo, do que de Deus. Quem é o nosso conselheiro, meus irmãos? É o Senhor. É a sua palavra, é o santo de Deus, é a figura do pastor como conselheiro, dos presbíteros como anciãos, das mulheres idosas, ou mais velhas que instruem as mais novas. Você não vê na Escritura Sagrada em nenhum momento o povo de Deus sendo instruídos a tomar conselho com aqueles que são de fora da comunidade dos santos. E toda vez que isso é realizado, é feito, você vê que o povo cai, né, nos seus pecados, ou seja, bate a cara na parede. Isso é um perigo para nós. Seu parente pode ser o mais
o seu amor, mas se ele não é povo de Deus, se ele não é do Senhor, você não pode definitivamente ouvir os seus conselhos. Você precisa ouvir o conselho que vem de Deus. Esse é um ponto que nós precisamos entender, né? Quando ele fala aqui, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Essa parte me chamou muita atenção, porque como assim durante a noite o meu coração me ensina? O ponto que o salmista está colocando é que durante a noite é quando há aquela quietude. As luzes se apagam, ninguém fala mais nada, você desligou todas as coisas e há um silêncio. Então, como que à noite você é ensinado? É interessante porque se você é uma pessoa que medita na palavra de Deus, são nos momentos de quietude, de silêncio, é que a voz do Senhor passa a ser ainda mais audível para nós. Meus irmãos, uma questão importante. Às vezes a gente procura muito barulho, muitas vozes, muito tumulto, mas esquecemos de muitas vezes nos aquietarmos, procurarmos o silêncio, porque muitas vezes o Senhor fala no silêncio aos nossos corações. Muitas vezes, por meio da sua palavra, em silêncio nós ficamos, em silêncio o Senhor pastoreia a nossa alma. Existem muitas pessoas que querem buscar o tempo todo a fala ou as vozes, mas é muito importante entendermos a importância da solitude nos momentos de sofrimento. Porque é claro que a comunidade é importante, as pessoas são importantes, mas existe um momento para tudo. Há momento de falar e há momento de se calar. Há momento de falar e de ouvir. E é difícil para nós ouvirmos, sabe? Falo isso porque para mim é muito difícil. Ouvir as pessoas, ouvir. Se é difícil para ouvir as pessoas, imagina ouvir a voz de Deus. Muitas vezes precisamos abaixar as nossas cabeças e meditarmos, apenas meditarmos na palavra e na vontade de Deus, sem nem menos falar uma palavra, apenas no silêncio, para ouvir o coração nos ensinando, o coração que é pastoreado por Deus. Isso é muito importante. O verso de número 8 e 9, é dito: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, né? Tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aqui a certeza da segurança que o salmista tinha em Deus vinha da presença contínua do Senhor ao seu lado. Ele estava à sua destra, à sua direita, como uma espécie de advogado que o defende no tribunal, ou como uma pessoa que se assentava à direita do rei, que tinha o privilégio de defendê-lo, pois era digno de confiança. E em certas ocasiões, a própria figura aqui da divindade é descrita caminhando ao lado do seu povo na batalha. Deus estava com o seu povo na batalha. E essa expressão diz, é claro, acerca da proteção e da defesa que Deus dá ao seu povo. Deus é o nosso defensor, Deus é o nosso advogado, Deus é aquele que marcha conosco nas batalhas. É por isso que o Salmo 109, verso 31, diz que Deus se põe à direita do pobre para o livrar daqueles que lhe julgam a alma. Ou seja, Deus é o nosso verdadeiro protetor. É isso que o salmista está falando. E no verso número 9, diante dessa proteção vinda de Deus, cabe ao salmista, então, apenas se alegrar. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Ele se alegra, ele pula de alegria na presença de Deus por causa da proteção de Deus, e nisso o seu corpo então descansa. O Calvino, comentando aqui, ele vai falar o seguinte: o salmista enaltece o inestimável fruto da fé, da qual a Escritura por toda parte faz menção, em que ao colocar-nos sob ou debaixo da proteção de Deus, ela nos faz não somente vivermos no desfruto da tranquilidade mental, mas o que é melhor, a vivermos uma vida de paz e triunfante regozijo.
A parte principal e essencial de uma vida feliz, como bem sabemos, consiste em possuirmos tranquilidade de consciência e de mente, enquanto que, ao contrário, não há maior infelicidade do que ser agitado em meio a uma infinidade de preocupações e temores. Mas os ímpios, por mais intoxicados que estejam com o espírito de precipitação e estupidez, jamais experimentam genuína alegria ou serena paz mental, ao contrário, sentem terrível agitação interior que os surpreende e os atribula tanto que os constrange a acordarem da sua letargia. Em suma, Calvino termina, o sereno regozijo não é a porção de nenhum outro, senão daquele que aprendeu a pôr a sua confiança somente em Deus, bem como a confiar a sua vida e a sua segurança à proteção dele. Quando, pois, nos virmos cercados de todos os lados por inumeradas dificuldades, sintamos-nos persuadidos de que o único remédio é dirigirmos nossos olhos para Deus. Se agindo assim, a fé não só tranquilizará nossas mentes, mas também encherá da plenitude da alegria que vem de Deus. Meus irmãos, Calvino acertadamente fala aqui que é só Deus que pode nos dar a devida proteção. E quando nós temos a nossa proteção em Deus, logo o que nos alcança é paz, tranquilidade, de mente e de coração, de corpo e alma, como seres integrais que nós somos, né? A nossa vida só pode receber descanso verdadeiro se ela estiver repousada em Cristo. Só assim poderemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e ter repouso, e mesmo em circunstâncias como a do salmista, adversas, de dificuldade, de sofrimento, de doença, de perseguição, é em Cristo. Cristo vai nos fazer repousar de forma tranquila, serena, a nossa mente e o nosso coração, o nosso corpo, nossa alma, a nossa integralidade dedicada ao Senhor, sendo recebida, mesmo diante da morte, de forma tranquila. E é por isso que ele termina no verso 10 falando que, e aqui um verso claro que fala claramente de Cristo, pois não deixarás a minha alma na morte, ele não deixou, ele ressuscitou, né? Ao terceiro dia, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, né? Aponta aqui para a ideia de Cristo. Algumas traduções trazem aqui a ideia de sepultura, não vejam a sepultura, o que dá a ideia muito mais de que morte física, mas nós devemos entender essa expressão como sentido de morte eterna e corrupção, como perdição eterna. Porque, meus irmãos, pense comigo, Davi, o autor desse salmo, viu a corrupção. Mas não é o salmo de Davi? Então como é que a gente entende isso? Porque alguém maior que Davi não viu. Cristo não viu. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia pelo seu próprio poder. A morte não poderia retê-lo. Não havia pecado no nosso Senhor. E por isso, nós podemos ter então a certeza de que Deus não deixaria a sua alma na morte, mas sim em vida eterna, assim como Ele nos deixará, e o próprio Davi será ressurreto no dia final. Esse ponto é muito importante para nós, meus irmãos. Nós também não veremos a corrupção eterna, porque nós seremos ressuscitados no último dia e veremos Cristo face a face, então reinaremos com Ele eternamente. Aponta para Cristo. Ele não viu a corrupção, mas também mostra que todos nós, um dia, viveremos eternamente com o nosso Senhor. E nós poderemos, falar quão bela é a herança que foi preparada para nós. O Novo Testamento, Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, sobre o cumprimento dessa profecia em Cristo. Davi apontando para a obra de Cristo, santo de Deus que não viu a corrupção, pois a morte não o deteve, e hoje ele vive, e através de Cristo nós já podemos dizer que jamais morreremos, jamais veremos a corrupção, pois nele nós temos a vida eterna. É interessante, que a morte, a única coisa que ela pode fazer ao crente, nos levar ao Senhor mais rapidamente. Quando a morte aqui nesta vida nos alcança,
nós temos a certeza, e é por isso que nenhum desespero nos alcança, porque nós sabemos que estamos sendo conduzidos à presença de Cristo. A morte para o ímpio não, essa é a corrupção eterna, essa é dor, essa é luto, essa sim é choro, ranger de dentes, mas para aquele que recebe o Senhor como Salvador, esse jamais verá a corrupção, esse viverá, ainda que morra, viverá. E é por isso que até mesmo na morte poderemos sentir a paz que vem de Deus, porque a morte só pode nos conduzir a Cristo, a louvor na morte, porque a morte, assim como não deteve nosso Senhor, o último inimigo será vencido naquele grande dia, de uma vez por todas. Que belo salmo, meus irmãos. No 11, ele fala: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O texto começou com: guarda-me, ó Deus, porque em ti me foi uma espécie de necessidade, assim, atenda a minha necessidade, e termina com: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Imagina a situação do salmista, ele começa com um semblante e termina com outro. A ideia é que mesmo diante do sofrimento, das dúvidas que nos advêm, o Senhor nos fará enxergar o caminho da vida. Em meio ao sofrimento, ao luto, à dor, e em meio até à morte, o Senhor abrirá os nossos olhos e nos fará enxergar esse caminho de paz, de alegria e de vida eterna. Caminhos que não vivem de aparência, que não pensam apenas neste mundo, mas que são contrários à idolatria, ao mundo, ao diabo. Caminhos que edificam, caminhos que glorificam a Deus. Todos os nossos caminhos serão norteados pelo conselho do Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos fazer triunfar neles, por meio da presença de Cristo em nossas vidas. É por isso que nós podemos terminar o luto, o medo, a dificuldade, o sofrimento, com a afirmação de que na presença de Deus há plenitude de alegria e na tua destra delícias eternamente. Amém? Eu termino falando, meus irmãos, que só sintetizando aquilo que nós já falamos aqui, diante das situações adversas precisamos entender que só temos a Jesus. Ele é o nosso único bem. Todo o restante precisa emanar de Cristo. Nossa família, nossos amigos, nosso emprego, nossa casa, tudo que nós temos precisa ser para a glória de Deus. Se isso não acontecer, está concorrendo, se torna um ídolo, precisa ser eliminado da nossa vida, para que nós adoremos somente ao Deus verdadeiro. Você vai ser o melhor pai quando você amar mais a Deus do que o seu próprio filho. Você vai ser o melhor empregado, o melhor trabalhador, o melhor empresário, o melhor provedor para sua casa quando Cristo for suficiente para você. Você será o melhor amigo quando Cristo for a sua verdadeira alegria. E diferente das demais religiões, no cristianismo Deus é todo-poderoso. E nisso Ele é totalmente diferente de nós. Mas Ele também é um Deus conosco, Ele é o Deus Emanuel. Ele veio a este mundo, Ele se encarnou, Ele passou por tudo que um ser humano passou, e hoje Ele é o nosso mediador, e segundo o salmista, Ele nos aconselha todas as noites. Você tem um privilégio de ter um Deus que é todo poderoso, que pode todas as coisas, mas que está ao seu lado, na sua cama, antes de dormir, e você pode recorrer a Ele todas as noites. Por que você não faz isso? Por que você não toma conselhos então do Senhor? O Senhor está ao seu lado, à tua destra, todos os dias. É dele que você precisa receber fonte de sabedoria. Faça isso então. Faça isso a partir de hoje. Recorra ao Senhor sempre, que ao recorrê-lo, Ele nos fará perseverar no seu caminho. E ao final, só a vida na presença do Senhor, Ele é o toda a vida, só a alegria na sua presença, é dele, porque a alegria é fruto do Espírito, é Ele que produz em nós, a paz vem do Senhor, Ele é o príncipe da paz. Não ache que o mundo tenha mais te oferecer do que Deus pode te dar. Tudo que o mundo tem a oferecer é palha. Confie somente em Cristo.
Quando o salmista diz que nele há plenitude de alegria, lembre-se, hoje já experimentamos a nova vida em Cristo, mas ela ainda não está consumada, então lembre-se que se você pode ter alegria hoje, imagine o que será naquele grande dia. Coloque a sua expectativa no Senhor, onde nós viveremos eternamente.